Olá pessoas, paz e luz. Hoje, 8 de julho de 2025, estamos dando início ao estudo do livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, que apesar de ter sido lançado em 10 de agosto de 2019, ainda é um grande desconhecido por boa parte dos espíritas brasileiros. Este livro, lançado por Paulo Henrique Figueiredo, é resultado de um estudo profundo dos documentos relevantes e esclarecedores encontrados no acervo de Canuto Abreu, grande pesquisador espírita do século XX. E nós entendemos ser nossa obrigação, enquanto trabalhador, enquanto estudante do movimento espírita, colaborar com essa divulgação, com o estudo e com a restauração do legado deixado por Allan Kardec no início do seu trabalho em frente ao Espiritismo como codificador. E aqui nós estamos, dando o pontapé inicial nessa jornada. Espero contar com cada um de vocês. Vamos juntos? O Espiritismo é o precursor de uma revolução moral inevitável. Antes que ele esteja inteiramente realizado, tratemos de desviá-lo em nosso proveito. Façamos de maneira que ele não seja efetiva como certas revoluções políticas. Desnaturando-lhe a essência, poderíamos lhe imprimir um outro caminho. O plano de campanha está, pois, mudado. Vereis se formarem reuniões espíritas cujo objetivo declarado será a defesa da doutrina, mas seu objetivo secreto será a destruição. Supostos médiuns terão as comunicações de instrução apropriadas ao objetivo que se propõem. Essas publicações, sob o manto do Espiritismo, em verdade, se esforçarão por destruí-lo. Doutrinas vão emprestar algumas ideias espíritas, mas com o pensamento de superá-lo. Essa será a luta, a verdadeira luta a ser sustentada, e que será perseguida com obstinação, mas da qual sairá vitorioso o mais forte. Que podem os homens contra a vontade de Deus? Esta é uma declaração dada por um espírito no dia 10 de fevereiro de 1867, avisando a Kardec sobre os inimigos ocultos do Espiritismo. Para estes inimigos invisíveis, o Espiritismo representava a maior ameaça contra o poder e as regalias do mal presente. Em um trecho de A Gênese, o codificador prevê ações desses inimigos ocultos. Declara Allan Kardec, abre aspas, para os refratários, todas as ideias progressistas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas, e por isso dedicam a elas um ódio implacável e lhe fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos transformadores que temem, e por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Caso julgassem sem valor e sem importância, não se preocupariam com ele. Nós já o dissemos em outro lugar. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários e pode medir a sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Fecha aspas. Por muitas décadas buscaram combater o Espiritismo através de religiosos, pensadores, cientistas, pessoas comuns, instruindo-os a combater e a destruir a terceira revelação. Como não deu certo, o mal foi instalado dentro do movimento. O maior dos perigos, aliás, alertava Kardec regularmente aos seus grupos. Não eram os inimigos declarados da doutrina, pois, segundo o próprio codificador, havia um provérbio que dizia: mais vale um inimigo confesso que um amigo desajeitado. Esses refratários estavam dentro do movimento, muitos deles eram chamados de amigos por Kardec. Ciente do que poderia acontecer, o codificador passou a reunir dossiês e documentos durante mais de uma década, e eram ocultos da maioria dos trabalhadores espíritas parisienses. Mesmo assim, após o desencarne de Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi invadida, a revista espírita foi tomada pelos inimigos
e o espólio da doutrina foi saqueado. Guiadas pelos opositores invisíveis, mãos consideradas amigas queimaram parte desses arquivos. Herdeiros da senhora Amélie, a senhora Kardec, destruíram provas que eram base para o estudo da doutrina naquela época. Sem falar, claro, dos invasores nazistas que, quando chegaram à França, roubaram importantes peças, quadro, livro e documentos que eram muito importantes para o movimento, tanto do estudo da doutrina, também como um dos movimentos revolucionários daquele país. Em 1872, 3 anos após o desencarne de Kardec, uma grande adulteração do seu trabalho foi lançada ao mundo e ainda permanece em nossos dias, inclusive no movimento espírita brasileiro. Estamos nos referindo do livro A Gênese, que teve 400 supressões e acréscimos que alteraram o sentido original de suas ideias, deixando alguns trechos, inclusive, e capítulos completamente desfigurados. Só descoberto recentemente pela pesquisadora Simone Privato, 150 anos depois, ou seja, um resgate que é necessário para os nossos dias, graças ao trabalho desses pesquisadores e do trabalho de Canuto Abreu no período em que esteve na França. Mas o mal não poderia vencer a verdade trazida pelos espíritos superiores. Os mais relevantes manuscritos de Kardec, escritos apenas pelo próprio codificador, foram preservados num bordal de couro afivelado e foram sigilosamente conservados longe do conhecimento desses inimigos ocultos. Estes documentos foram trazidos de Paris para o Brasil no século XX e permaneceram inclusive ocultos pela maioria dos trabalhadores brasileiros por orientação dos espíritos superiores, que por meio do maior espírita e médium brasileiro de todos os tempos, as profecias que ele trouxe continham mensagens espirituais indicando o momento adequado para que esse tesouro chegasse sem perigo ao conhecimento do seu legítimo dono, que é a humanidade. E segundo as orientações de Chico Xavier, de Emmanuel, de grandes trabalhadores do movimento espírita, esta hora chegou. Nós estamos vivendo os primeiros minutos dessa hora iluminada que revive a essência do conhecimento espírita codificado por Allan Kardec. E eu convido você a estudar conosco este momento do capítulo da história do Espiritismo, a autonomia espírita. E no próximo programa voltaremos lá no século XIX, quando do advento do Espiritismo. Como é que a doutrina espírita foi recebida pelo mundo da cultura, da filosofia e da ciência naquela época? As condições e circunstâncias foram favoráveis? As pessoas estavam preparadas para receber o Espiritismo? Vamos fazer uma viagem até Paris, da metade do século XIX, e tentar responder essas questões. Na próxima terça, mais um episódio da Autonomia Espírita. E eu espero você. Até lá. Paz e luz.